Graça e paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você, dar uma instrução sobre essa apostila que faz parte do nosso curso aí sobre análise da vida do ser humano ou psicanálise clínica. E é um livro bem profundo, aliás, é uma apostila, 45 páginas, e você vai se deliciar aí com como a palavra de Deus ela é profunda, como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Essa apostila, você vai guardar essa apostila, vai estudar, se o Espírito Santo lhe direcionar. Uma apostila que traz profundidade para você estar ministrando. E eu quero aqui compartilhar com você algumas partes dessa apostila. Através desse método aqui, a gente vai poder estar, inclusive, falando de pertinho aí da palavra de Deus, das apostilas, ou provavelmente de alguma parte de algum livro que seja interessante para o nosso curso, tá bom? Só lembrando para você que no original da palavra de Deus, quando se refere à alma, nós temos dois sentidos. A alma quando se refere à vida do ser humano. Então, é até comum a pessoa falar assim, eu ganhei 10 almas para Jesus. Está se referindo a uma vida. Mas existe a alma também, que ela é muito bem descrita no versículo que eu uso sempre, que é Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir, aí tem uma partezinha que fala, a alma e espírito. Na alma do ser humano está a sua inteligência, está o seu entendimento, está aquilo que o ser humano pensa, livre-arbítrio, vontade, emoções, e por ela ter também a vontade, nessa vontade é algo muito próximo do que ele vai tomar a sua decisão, tá bom? Muitas vezes, para você ter uma ideia mais clara, Deus pode falar com você através da Bíblia, como fala com milhares ou bilhares de pessoas nesse dia de hoje. Não é só pelo fato dele falar que, infelizmente, a pessoa já vai obedecer. Ela vai ouvir a mensagem e ela vai tomar a decisão. Então, vai nascer a vontade e vai ter a decisão. Estão alojados na alma. Essa alma, ela tem que estar a serviço do Espírito Santo. Quando Davi, no Salmo 103, se não me falha a memória, diz que bendiga ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, com certeza a sua vida interior estava sendo chamada para adorar a Deus. Muitas vezes você pode estar enfrentando uma situação difícil, e nessa situação difícil, você muitas vezes não tem vontade na alma de adorar ao Senhor, mas sabe no seu espírito que deve adorar ao Senhor. Então, querido, que você adore ao Senhor submetendo a sua alma ao Espírito Santo que mora em você e se comunica no seu espírito. Amém? O capítulo 18 de Apocalipse vai trazer no seu verso 1, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Clamou com voz forte, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados, e para que não incorras nas suas pragas,
porque os pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe, como também ela vos tem dado, retribuí-lhes em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro, quanto ela se glorificou e em suas delícias esteve. Tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz no seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome. Será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra com que ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe por medo do tormento dela, dirão: ai, ai, a grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, vinho, azeite, flor da farinha de trigo, e gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas de homens. Então, olha, fala a respeito de Babilônia, que com certeza é um sistema que atrai seres humanos a estar numa relação. Por isso fala a respeito de comércio, porque comércio, mercadores da terra, são comerciantes, pessoas que fazem negócios, e negócios também é uma relação, tanto de um ponto de vista talvez positivo, quanto de um ponto de vista negativo. Não quero que você seja extremista, não é? Senão daqui a um pouco você vai observar que uma pessoa faz uma situação porque está fazendo um comércio, e não é nada disso. Existe o comércio saudável, existem coisas que estão fora de sentido, tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a alma, através dessa apostila muito rica em informações, escrita aí no início dos anos de 1900, essa apostila é datada do ano de 1933, para você ter uma ideia, mas você vai perceber que é um estudo bem atual, assim como a palavra de Deus, que ela não perde a sua validade, é sempre atual. Então, o Watchman começa falando aqui a respeito de Adão. Após ser criado por Deus, Adão foi dotado com grandes poderes em sua alma. Porém, ao cair em desobediência, seus poderes não foram perdidos. Eles apenas passaram a um estado de sono ou latente dentro do homem. Ora, o que o Watchman quer dizer é que existe uma riqueza de inteligência, evolução interior dentro do homem. Adão foi-lhe dado autoridade para governar toda a terra. Imagina, se Deus deu autoridade para Adão governar toda a terra, Deus também deu as condições. Essas condições estavam justamente na vida interior de Adão. Imagine você, ele dando nome a cada animal da terra. A inteligência de Adão era enorme. E após a queda, o Watchman indica que esses poderes da alma ficaram presos em um estado de sono, adormecido, e muitos desses poderes, vamos dizer assim, têm sido despertados, principalmente nos últimos 90 anos, 80 anos. Então, você percebe que de algumas décadas para cá, a humanidade evoluiu muito, até em referência
ao que o profeta Daniel observou na proximidade dos últimos dias, a evolução da tecnologia. Então, olha, o ser humano, a cada dia que passa, você percebe o nível de inteligência sendo extraído. Se você olhar de umas décadas para cá, você vai observar a criação da televisão, satélite, avião, celular, computador, redes sociais, integração. Então, a velocidade que tem ocorrido as coisas tem justamente essa situação de que a vida interior do homem começa a descobrir algumas áreas que até então, muitas delas, estavam adormecidas, tá? Ele fala, desde então Deus tem rejeitado usar tais habilidades da alma em sua obra, justamente por quê? Porque o Senhor Deus, ele é Espírito, e Jesus, quando conversou com Nicodemos, ele até esclareceu, ele falou que o homem, ele não pode nascer de novo se não for da água e do Espírito. E eu comparo com uma situação muito simples. Por exemplo, você pode ter um pensamento bom, você pode ter uma boa ideia, e isso pode não ser espiritual, pode não estar no plano de Deus. Então, esse uso da alma, essa decisão tomada somente pela sua vida interior, sem a direção do Espírito Santo que habita no seu espírito, é lógico que ela é rejeitada por Deus. Então tá aqui, ó. Ele também fala, Satanás, ao contrário, tem procurado despertar esses poderes adormecidos no homem. Qual o interesse de Satanás? Despertar isso. Manter o homem independente de Deus nas suas ações, porque grande parte da humanidade vai falar que depende de Deus. Grande parte da igreja, do povo, vai dizer que depende de Deus, mas na prática, nas ações, nas decisões, não existe essa dependência. Seu alvo é falsificar operações no Espírito Santo, levando o homem a crer que tudo provém da alma humana. Nisso temos também a explicação para os fenômenos da parapsicologia. Então, por exemplo, existem algumas linhas que vão trabalhar para que a pessoa possa ter uma vida mental levada a situações tais como positivismo, anular totalmente a mente para ter paz, e essa anulação da mente não é esvaziar do próprio eu. Essa anulação da mente é fazer com que os pensamentos sejam como se fossem papéis brancos, mas eles são passivos. Uma mente passiva é quando ela está em branco e aí ela aceita tudo que é falado na sua vida interior ou na sua vida exterior. E a palavra de Deus, ela vem justamente para despertar a vida interior, para despertar a mente. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, o nosso entendimento, que é um dos atributos que está na alma de cada um de nós, esse entendimento, ele tem que ser renovado. Essa renovação vem pela palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que vai trazer essa renovação, tá bom? Renovação do entendimento. Então o inimigo ele vai usar de pensamento positivo, ele vai usar algumas situações que são, inclusive, muitas delas tragas em religiões orientais, mas o que acontece? São uso da alma, uma inteligência, por exemplo, há pessoas que vivem pela sua inteligência, o Deus dela é a sua inteligência, ela não aceita, ela lê a Bíblia e ela não vai compreender. É aquela velha história, ou aquela velha analogia de um professor ou uma professora de história. Lógico, existem muitos que são servos de Deus,
mas é como aquela professora, aquele professor que começa a rir achando que o povo de Israel não atravessou em seco quando o Mar Vermelho foi aberto. Então é usar a própria inteligência, não compreender as Escrituras, até porque as Escrituras, querido, elas têm que ser compreendidas de uma forma espiritual. E se você observar algumas partes da Bíblia, algumas partes da Escritura, você vai observar que é loucura para o homem. É loucura um homem dentro de um grande peixe, é loucura rodear as muralhas de Jericó e elas caírem, é loucura um homem ser enviado do céu, cumprir toda a lei, morrer na cruz do Calvário, isso é loucura. Então, essa loucura, ela vai estar baseada justamente na inteligência do ser humano, tá bom? Então é por isso aí. Exemplos são dados com vistas à identificação das obras que procedem do poder da alma e não das realizações do Espírito Santo. É algo que nós estamos vivendo muito hoje, nos últimos anos. Quantas pessoas estão sendo despertas na sua alma e é apenas uma emoção e nada do Espírito. Então o Espírito Santo, querido, ele transforma verdadeiramente uma vida. O Espírito Santo, ele trabalha na vida da pessoa, ele traz fruto digno de arrependimento. O Espírito Santo faz a pessoa nascer de novo. O Espírito Santo vai permitir emoções? Vai, claro, a pessoa pode chorar, a pessoa pode sorrir, a pessoa deve abraçar, deve ser abraçado, a pessoa que é solteira vai encontrar o seu cônjuge, o homem vai encontrar a sua Rebeca, a Rebeca vai encontrar o seu Isaac. Não é nesse sentido, mas muitas pessoas têm usado, por exemplo, de autoajuda, muitas pessoas têm usado de psicologia, nada contra a autoajuda, nada contra a psicologia, até porque eu trabalho com algumas dessas vertentes, mas não na obra, fora da obra. É lógico que eu posso trazer uma palavra de motivação, claro, mas o duro é quando a fonte dessa palavra de motivação nunca é o Espírito Santo, nunca é a ordem dele, nunca é a direção dele. Muitas vezes o Espírito Santo ele quer trazer talvez um confronto, talvez uma palavra que venha gerar arrependimento, uma palavra de conserto. A própria Bíblia diz que o Senhor exorta, o Senhor corrige aquele a quem ama. E da mesma forma também o Senhor pode trazer uma palavra de ânimo. Por exemplo, não temas, eu sou contigo, é uma palavra de ânimo. Mas se essa palavra tiver nascido puramente na emoção, para agradar uma pessoa, ela é alma, ela não é espírito. Então, para ser espiritual tem que nascer do espírito. Para não ser espiritual, vai nascer do próprio ser humano. Eu posso chegar hoje em qualquer liderança, em Brasília, no Brasil, e dar vários palpites sobre a liderança, dar vários palpites sobre como devem ser feitas as coisas. E esses palpites são espirituais? Eu posso dar um conselho a um casal. Esse conselho que eu estou dando, ele nasceu no Espírito Santo, que comunicou ao meu espírito, e eu com a minha alma expressei a vontade do Espírito Santo, ou nasceu no meu achismo? Eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquela forma. Você quer ver um exemplo? Tem uma palavra que está impregnada em mim já há alguns meses, que é Números capítulo 11, que fala a respeito de que o povo estava murmurando, o povo estava reclamando de que Deus havia tirado eles do Egito, e eles queriam comer tudo aquilo que tinha no Egito, e usam até de coisas que dão saudades naquele povo naquela época, cebola, alho. Eles queriam a continuação daquilo que eles estavam vivendo no Egito. E a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. O povo ele não estava sendo espiritual, eles estavam murmurando, reclamando, e isso aí é algo que está na alma de muitas pessoas, que precisa ser tratado. Em vez de orar, de clamar, em vez de estar elevando a Deus intercessões espirituais, estão elevando a Deus só reclamações, só murmurações. Então é a alma. Deus ele não vai
concordar com esse tipo de situação. Em Números 11, aconteceu uma tragédia. O Senhor ordenou que a morte chegasse sobre aquele povo, isentando Moisés e pouquíssimas pessoas daquela geração. Aqui é um prefácio, não precisa de tanta situação para a gente abordar. Poder da latente da alma, mais uma vez repetindo Apocalipse 13. Ele faz uso aqui de 1ª carta aos Coríntios 15, 45, 46, dizendo: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão tornou-se espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então, você entende aí o nascimento de uma pessoa natural. E fala a respeito de Adão como exemplo de alma vivente e fala do último Adão, fazendo uma referência a Jesus. Jesus como espírito vivificante, o espírito que nos dá vida. Jesus ressuscitou dos mortos. Aqui uma palavra de Watchman: no decorrer dos últimos anos eu tenho sentido intensamente a necessidade de dar uma mensagem conforme será dada agora. Ele fala que ela é complexa, ele fala que ela é muito parecida com uma mensagem dele que virou um livro, um bom livro, por sinal, O Homem Espiritual. E ele vai mencionando aqui justamente com receio do que é que o povo naquela época estava vivendo. Ele vai falar sobre a trilogia do espírito, alma e corpo. Como falei para vocês, algumas pessoas acham que o ser humano só é feito de alma e corpo, e não é. Existe o espírito, e o espírito do ser humano, ele tem 2 caminhos após a morte física, que é estar com Deus ou estar afastado de Deus, que é conhecido como morte espiritual. Para estar com Deus, existe o plano de Deus, que está em Romanos 10. O plano de Deus, chamado Jesus. Ali é o plano para estar com Deus, a forma de estar com Deus. Ele usa também 1 Tessalonicenses 5,23, um texto bem interessante: vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. E nessa questão de ser conservado íntegro, vai uma palavra também, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, essa integridade, querido, justamente na alma, nos pensamentos. Não é porque você é espiritual, eu conheço Jesus, vou morar com ele porque eu aceitei ele e vou deixar minha alma do jeito que ela é. Não, você tem que ser curado, você tem que rejeitar a malícia, você tem que rejeitar dardos inflamados do maligno, você tem que rejeitar acusações, você tem que rejeitar sugestões para justamente ter uma integridade na sua alma. Senão daqui um pouco o seu conflito ele é maior e você muitas vezes não consegue fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, tá bom? Ele dá uma abordagem muito interessante, o que é o Espírito, aquilo que nos dá consciência de Deus e nos relaciona com Ele, e o que é alma, aquilo que nos relaciona conosco mesmo e nos dá autoconsciência. E o corpo relacionado ao mundo. Usa inclusive uma Bíblia muito conhecida, Scofield, em sua Bíblia, de referência, explica que o espírito, sempre usando a esquerda aqui, atrapalha a câmera, né? O espírito da consciência de Deus, a alma, a autoconsciência, e o corpo, a consciência do mundo. Então, quer dizer, o espírito do ser humano, que cada ser humano tem um espírito dele mesmo, dele próprio, ele vai procurar, ele vai indagar, ele vai questionar quem é Deus, quem é o Criador, quem criou todas essas coisas, e aí ele vai buscar o certo ou não. Amém? Vamos dar uma pausazinha nesse vídeo, daqui um pouquinho a gente volta falando mais dessa apostila, tá bom? Em nome de Jesus,
Fica na aguardo aí que a gente vai ter uma sequência.